Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral da semana é a descendência de Abraão. E como verso principal, verso para memorizar, nós temos 1 Pedro 2, verso 9, onde diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A aliança de Deus com Abraão incluía sua semente, ou seja, seus descendentes. O povo de Israel, como semente direta de Abraão, recebeu as bênçãos do pacto. Ele também estava encarregado de manter a fidelidade a este pacto e cumprir a missão que Deus lhe havia confiado, ser luz às nações e preparar para a chegada do Salvador. E para facilitar o nosso estudo, nossa compreensão, nós separamos alguns subtópicos, poderíamos chamar aqui de a semente especial, a herança da semente, havia ali um acordo com a descendência de Abraão, a semente desleal, porque muitas vezes Israel acabou quebrando a sua parte no pacto pela desobediência e afastamento de Deus. O resto da semente, que é o remanescente fiel que Deus sempre tem e que nos últimos dias esse remanescente concluirá a mensagem do reino para preparar um povo para a volta de Jesus. E, por fim, falaremos sobre a semente espiritual, ou seja, todo aquele que crê em Jesus, independente de raça ou cor ou nacionalidade, também é considerado Israel espiritual e salvo em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra que Israel foi escolhido entre todos os povos, e Deuteronômio 7:6 diz: Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que eles fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Por que Deus escolheu Israel? O que havia de tão especial neles? Quando recorremos à história, vimos que as civilizações egípcias, hititas ou caldeia eram muito mais avançadas do que o povo de Israel. Patriarcas não pareciam moralmente melhores do que os outros, mas Deus os amava e Ele, Deus, os escolheu para manter neles a promessa feita aos seus pais. Na verdade, a escolha foi um ato de graça. Mas, de fato, o que Deus esperava de Israel? De acordo com Êxodo 19:6, diz que, como sacerdotes, eles tinham que se relacionar intimamente com Deus e serem intermediários entre Ele, Deus, e os pagãos. Em Isaías 49:6 diz que eles deveriam ser um exemplo de santidade e instruir o mundo em princípios evangélicos. Este era o papel do povo de Israel. E no pacto que Deus fez com o povo de Israel, havia também um acordo sobre a terra. Deuteronômio 1, verso 8 esclarece dizendo que: Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. O pacto incluía a posse de uma herança, a terra de Canaã, e Deus cumpriu sua parte na aliança. Josué 23:14 mostra isso, mas a posse da terra era condicional, ou seja, Deuteronômio 28, 1 a 14, diz que se Israel obedecesse a Deus, eles receberiam bênção e prosperidade na terra. Eles seriam também cabeça das nações. Mas Deuteronômio 28, 15 a 68 diz que se eles desobedecessem, eles seriam amaldiçoados e seriam expulsos da terra. Eles seriam também conquistados por outras nações que os fariam prisioneiros. Se não cumprissem a sua parte do pacto, as promessas seriam anuladas e perderiam a terra. Levítico 26, 27 a 33. A verdade é que os filhos de Israel deveriam ocupar todo o território que Deus os havia designado, mas Deus queria que os homens fossem atraídos
por ele através da revelação de seu caráter por Israel. O convite do Evangelho era para ser dado a todos. Pelo ensino do sistema de sacrifícios, Cristo deveria ser apresentado diante das nações e todos os que olhassem para ele viveriam. À medida que o número de israelitas aumentava, eles tinham que ampliar seus termos até que seu reino englobasse o mundo inteiro. Mas o fato é que quando lemos Jeremias 3:20 e outros textos também da Bíblia, nós vimos que Israel não cumpriu a parte dele no pacto. Como foi que Israel se comportou diante da aliança com Deus? Jeremias 3:20 vai nos dizer que mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. A aliança eterna é baseada na relação entre Deus e as pessoas, uma relação exemplificada na relação matrimonial. Diante das persistentes deslealdades de Israel, Deus trouxe sobre eles todas as palavras deste pacto. Jeremias 11:8, ou seja, as maldições associadas ao rompimento do pacto foram trazidas a Israel pela sua desobediência. Por exemplo, se Noé houvesse desobedecido a Deus, ele teria morrido na inundação. Quando Israel teimosamente rejeitou a Deus e também não aceitou o Messias, ele perdeu o status de povo eleito. Quando rejeitamos insistentemente e teimosamente a Deus, ele não pode mais nos salvar. Segundo Tessalonicenses 2:11 e 12. Mas louvado e engrandecido seja o nome de Deus, porque ele sempre tem um remanescente fiel. Romanos 11:5 diz que assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Apesar das persistentes deslealdades do povo de Israel, sempre houve pessoas que permaneceram fiéis à aliança, amando e obedecendo a Deus. Este grupo é conhecido como o remanescente. E a Bíblia traz claros exemplos desse remanescente fiel. Por exemplo, 7.000 que não dobraram o joelho para Baal, um etíope que salva Jeremias da morte, Daniel e seus companheiros que, apesar de sofrerem pelas deslealdades de Israel, permaneceram firmes na Babilônia. Deus sempre reservou um remanescente escolhido pela graça. E o papel desse remanescente é espalhar o amor de Deus para aqueles ao seu redor. São testemunhas fiéis de Deus ao mundo. Eles ouvem a voz do Salvador e seguem-no. João 10, 27 e 28. E quanto a nós, os cristãos da atualidade, qual é a nossa relação entre as promessas de Deus feitas a Abraão, a aliança do povo de Israel e a salvação? A Bíblia mostra que nós somos o Israel espiritual. Gálatas 3:29 diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A semente espiritual de Abraão, mais conhecida como Israel espiritual, é composta por aqueles que, pela fé, aceitam Jesus como seu Salvador. Gálatas 3:7. Através do batismo, adquirimos o direito de participar das promessas feitas a Abraão. Gálatas 3:27 confirma isso. Para aqueles que estão revestidos de Cristo, não há distinção nem de nacionalidades, nem de status, nem dos sexos. Gálatas 3:28. E a herança prometida é o mundo. E receberemos essa herança quando Jesus nos levar à nova terra, onde viveremos para sempre com Ele. Apocalipse 22, verso 5. O fato é que, se quisermos possuir a herança celestial, a gloriosa e eterna substância, devemos entrar em uma relação de pacto com Deus. O povo de Deus deve ser santo e peculiar, distinto do mundo em caráter e práticas. O Senhor colocou sua igreja como uma luz neste mundo para levá-los ao céu. Deve ser parte do céu na terra
iluminando como luz divina o caminho das almas na escuridão. Estamos iniciando mais uma semana de estudos